Olá, você que está sintonizado no F5, no programa de hoje, nós vamos bater um papo com a Cida Santana. Ela que é comentarista da Rádio Educadora de Montes Claros e apresenta o programa Bola na Rede na Transamérica. Olá, Cida, como vai? Obrigada por ter aceito o convite. Olá, Priscila, tudo bem? Obrigada, eu que agradeço. Ô, Cida, para começar, conta um pouquinho para a gente como que você se interessou pelo jornalismo esportivo. Na verdade, desde criança, eu sempre gostei muito de rádio. Eu ouvia muito Rádio Globo do Rio, principalmente, eu ouvia as transmissões do Zé Carlos Araújo. Então, assim, ouvindo meu pai, junto com meu pai, eu passei a gostar muito de futebol. E aí, crescendo, eu tive a oportunidade de fazer um curso superior, mas na época não tinha jornalismo aqui em Montes Claros, eu optei por administração. Mas a paixão pelo jornalismo continuou, pelo esporte, futebol especificamente também. E assim, depois que eu tive a oportunidade, assim eu resolvi fazer o curso de jornalismo em si, e sempre dando ênfase ao jornalismo esportivo, que realmente como se diz, é a minha praia realmente. E o pessoal da área do esporte costuma brincar que todo jornalista esportivo foi um atleta frustrado. Como você teve um pouquinho disso, você já se imaginou jogando em um time profissionalmente? Não, na verdade não. Eu sempre gostei muito, quando criança brincava, inclusive brincava até com os meninos, já que as meninas não gostavam muito, então eu jogava com os meninos mesmo. Mas era brincadeira, assim, nunca pensei em jogar profissionalmente. Tive até umas oportunidades, por agora, a gente montou aí o time da imprensa, mas na verdade, assim, eu cresci mesmo ouvindo rádio e depois televisão. Então, a minha paixão é mais, assim, pela questão jornalística mesmo. E aqui em Montes Claros, Cida, a gente sabe que para qualquer área do jornalismo, principalmente esportivo, a área é bastante precária, né? Você acha que aqui ainda se encontra muita dificuldade? O pessoal que está começando é muito difícil ainda para introduzir no meio? É difícil. Eu acho que em todas as áreas o jornalismo em Montes Claros é difícil, principalmente a questão de remuneração, infelizmente está bem aquém do que a gente precisaria, pelo que a gente faz a faculdade e tal, mas eu acho que quem entra para a faculdade de jornalismo ele tem que ter essa consciência de que vai trabalhar muito, vai ralar muito e vai ganhar pouco, mas se você ganha, se você gosta do que você faz, também você não pode ser mercantilista e querer fazer só por dinheiro. Então, eu por exemplo, sou consciente dessa realidade, sei das dificuldades, principalmente no jornalismo esportivo, de Montes Claros, que as oportunidades não são muitas, a gente não tem estrutura quase que nenhuma, mas a gente gosta e a gente faz o que é possível e vamos remando para frente. E pelo fato de você ser mulher, que sempre tem aquele boato, mulher não entende futebol e tal, sofreu um certo preconceito no início da sua carreira? Não, assim, na verdade eu nunca senti assim, uma coisa clara, não. É claro que às vezes as pessoas têm realmente esse preconceito, mas aos poucos, a partir do momento que você começa a falar, principalmente em programas de TV, de rádio, que a pessoa vê que você fala realmente com espontaneidade, sabe o que você está falando, tem o domínio daquilo que você está falando, as pessoas, hoje eu ouço muitos elogios, o pessoal dizendo, que bacana, eu ouço seu programa, te vi na TV, você realmente entende, as pessoas têm essa curiosidade, assim como você teve, de saber como que eu me interessei por esporte, por futebol. Então, hoje eu já não tenho mais esse problema. Eu acho que para mim já é uma coisa superada, precisa, claro, ainda de muito espaço ainda pela frente, mas essa questão de não ser aceita, realmente, principalmente hoje, eu não tenho esse problema. E depende também do comportamento de cada profissional, independente de ser homem ou mulher, o público vai valorizar e avaliar o trabalho, Exatamente, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma transmissão de futebol, assim como qualquer outro caso, qualquer outra área de jornalismo, você tem que ler, se informar sobre aquilo, se tem Eurocopa, Campeonato Brasileiro, antes de você entrar no ar para comentar, é claro que você tem o dom natural de saber o que você está falando, mas você também tem que ter as informações, afinal hoje com internet, redes sociais, a informação ela é rapidíssima, então se você não estiver bem informado, você vai estar ali dando uma notícia velha, falando coisa que muita gente já falou. Então, independente de você ser homem, ser mulher, você tem que estar sempre muito bem informado e ter certeza daquilo que você está falando. E seu foco sempre foi trabalhar com o jornalismo esportivo na rádio, ou você tem projetos futuros para a TV, para impresso? Não, assim, na verdade eu comecei mesmo, foi no impresso, eu tenho até hoje uma coluna, no jornal local de Montes Claros, coluna Toque Sutil, no jornal Gazeta,
E o rádio veio depois, né? Eu ainda estava na época de faculdade também. Eu comecei, né? Tive essa oportunidade no rádio. E hoje a gente tem o programa na Transamérica, também as transmissões esportivas pela Educadora. E eu gostaria muito, sim, de ter um programa de TV, mas é uma coisa mais estruturada, para a gente realmente fazer uma coisa com mais profissionalismo, porque a TV é uma coisa que você se expõe muito. Eu não acho bacana você ir para o ar com uma coisa, assim, meio que, vamos dizer, a toque de caixa. Seria um projeto que eu até já conversei com algumas pessoas aí de TV da cidade, mas que por enquanto está ainda, como eu disse, dentro daquela questão de estrutura, ainda está um pouco distante da realidade que eu teria vontade de fazer. E fazer rádio é um processo muito difícil, porque você não tem ali a questão da imagem para você auxiliar, né, o ouvinte. Como é que funciona, a gente que sempre escuta as narrações, como é que funciona dentro do estúdio a questão de narrar, os recursos que vocês têm para fazer a transmissão? Olha, o jornalismo esportivo hoje, ele depende muito de improviso, né? A gente sabe que a questão do off-tube, né, que é quando você faz a transmissão sem estar realmente no estádio, até as grandes emissoras, a Rede Globo faz isso também, hoje a Rede Globo nem esconde mais que faz isso, então você tem que ter uma percepção de improviso muito grande, porque às vezes você não tem a imagem rápida para você estar passando aquilo para o ouvinte, então você tem que ter uma capacidade de improviso muito grande, e com o Bola na Rede hoje também, que é um programa onde que a gente tem uma pauta clara, lógica, mas a gente depende muito do improviso, então uma coisa ajuda a outra. Os comentários dos jogos de final de semana me ajuda no Bola na Rede e vice-versa. Então, essa questão de você ter raciocínio rápido, entender, lógico, de futebol e unir as duas coisas, o conhecimento com o improviso é fundamental, né, nesse tipo de trabalho que a gente realiza hoje. Tá certo, Cida. O F5 Entrevista vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco tem mais. Voltamos para o F5 Entrevista. Estamos aqui hoje com a Cida Santana, comentarista esportiva da Rádio Educadora e também apresentadora do Bola na Rede, né, Cida? Isso mesmo. Falando um pouquinho agora do Bola na Rede, você também apresenta, né, junto com o Diogo Rever, uma espécie de humor com esporte. Foi muito difícil unir essas duas coisas, já que o brasileiro leva o esporte tão a sério aqui. É verdade. Mas eu acho que hoje é uma tendência, né? Os programas de esporte que têm maior aceitação hoje, eles têm essa tendência, né, seja em rádio, seja em TV, tem essa característica, e o Diogo, né, é um comediante nato. No início, quando o programa não era com ele, era diferente, a gente não tinha tanto essa veia humorística. Assim que a apresentação passou a ser com ele, ficou mais fácil, né, ele é muito bom de improviso, né, é humorista, e a gente também aproveita para a participação do ouvinte, né, sempre tem a questão de mandar aquele alô, que o ouvinte faz muito questão disso, né? A pessoa se sente, ela se sente muito bem quando ela ouve o seu nome no rádio, as pessoas sempre cobram. Então essa questão de humor hoje com o esporte é uma mistura que deu muito certo, que a gente vê até grandes emissoras que não tinham esse perfil de estar misturando essas duas coisas. Acho que é uma tendência que deu certo. É claro que você tem que saber dosar. Eu acho que tudo que é exagerado, né, que passa do ponto, não fica legal. Então você tem que ter esse cuidado para também não cair no ridículo. E eu sempre falo com o Diogo, né, que tem essa questão mais do lado humorístico, para a gente tomar cuidado de não fazer mais humor do que trazer a notícia do esporte, porque afinal de contas o programa é esportivo, agora sem deixar de lado a questão do humor, que realmente acrescentou muito ao programa. Exatamente. E vocês também usam do recurso do Facebook, da internet, né? Como é que vocês utilizam isso dentro do programa? Assim, na verdade, eu até, é uma questão que a gente está tentando aumentar essa participação dos ouvintes, né, do público com as redes sociais. Também é uma tendência, hoje ninguém mais faz programa, principalmente ao vivo, né, sem a participação do ouvinte, né, ou do telespectador que está ali do outro lado, ele quer participar do programa, né, a tal da interatividade, que é importantíssima hoje. Então a gente tenta, na medida do possível, né, como eu te disse, é uma questão ainda que a gente está estruturando, mas é fundamental. Hoje acho que um programa de esportes ou qualquer programa de bate-papo, né, que precisa da participação do ouvinte, ele sem a questão da interatividade, né, de colocar o ouvinte nas redes sociais, eu acho que ele fica um pouco, vamos dizer, capenga, e não é o ideal, não é o que o ouvinte, que o público hoje está procurando.
E justamente esse lado que o público não enxerga dentro dos estúdios, você que está aí há tanto tempo fazendo narrações, comentários ao vivo, agora com Bola na Rede, tem algum fato curioso assim que você possa estar contando pra gente que acontece só entre vocês, só vocês enxergam? Acontece bastante. Assim, por exemplo, nas transmissões esportivas na AM, por exemplo, né, que é uma coisa que você fica lá 3 horas praticamente dentro do estúdio, assim, aí eu me lembro de um fato, né, de um dia que eu sempre levo alguma coisa para você tá alimentando, né, ali a garganta, principalmente eu que tenho a voz um pouco rouca, então você tem que dar uma alimentada na garganta. E um dia eu levei umas mexericas pro estúdio, né, e aí os meninos, quando eu comecei a descascar essa mexerica no estúdio, eles começaram a rir, né, o locutor, se eu não me engano era o Saulo Souza, que estava comigo no dia, não me lembro se era a Fernanda, eu sei que quando sentiu aquele cheiro da mexerica, eles começaram a rir, não conseguiram ficar sem falar na transmissão. Pois é, a Cida Santana, eu trouxe aqui hoje umas tangerinas, umas mexericas, está exalando um cheiro forte aqui no estúdio. Mas acho que isso também faz parte. O ouvinte, ele gosta de saber da naturalidade, né? Ele gosta de saber o que é que a gente está fazendo ali também. Acho que a gente tem que respeitar o ouvinte, mas também tem que passar essa questão de a gente é gente igual a outra pessoa que está do outro lado. Eu quando estou ouvindo, eu ouço sempre, até hoje eu ouço programa de rádios do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, porque eu procuro estar melhorando a cada dia. Então eu gosto disso, então eu imagino que as pessoas que estão me ouvindo também gostem. E criar até uma certa aproximação com o público. Exatamente, você precisa criar essa intimidade com o seu ouvinte, né? Com o seu público, seja de TV, seja de rádio. A pessoa, você não pode querer ser acima ou abaixo de quem está te ouvindo e quem está te vendo. Eu entendo que você tem que ser igual, né? Você tem que passar essa tranquilidade para quem está te ouvindo e fazer ela se sentir o máximo à vontade, porque se ela está ali te ouvindo é porque ela se interessa, ela quer se divertir, ou, enfim, quer se informar. Cida, e mudando um pouquinho o foco pro futebol, Brasileirão 2012 está aí. O que esperar dos 2 times mineiros aí, já que agora só temos 2, né, na Série A? Eu acho que no início do campeonato, né, tinha uma desconfiança muito grande, tanto quanto a Cruzeiro quanto a Atlético. Eu, particularmente, também ainda tenho, mas ao longo da competição a gente está vendo que as 2 equipes estão crescendo bastante, né, com a chegada do Ronaldinho, enfim, acho que deu um novo direcionamento, né, questão de marketing e tal. Acho que o Cruzeiro também não quis ficar atrás, fez várias mudanças no seu elenco, tá querendo também trazer novos jogadores. E eu acho que eles têm tudo para crescer dentro da competição e surpreender até a mim própria também, que eu também não acreditava muito nos times mineiros antes da competição, mas eles estão crescendo e eu acho que tem uma tendência de chegar bem no final. Mas será que os mineiros podem acreditar numa vaga na Libertadores ou até mesmo no título? Olha, é o que eu estou te falando, ainda está um pouco cedo para falar, né? Mas pela crescente que a gente está vendo, os times de São Paulo também não estão muito bem, porque estavam preocupados com outras competições, então perderam um pouco o foco no brasileiro, e com isso os times de Minas cresceram. Eu acho que dá para, no mínimo, vaga para Libertadores, pelo que a gente está vendo aí, eles estão numa crescente, eu acho que dá para acreditar sim. Bom, Cida, nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que gosta do esporte, que pretende entrar no jornalismo esportivo. Fala aí para a gente o que é preciso para se firmar nesse meio. Olha, Priscila, assim, é como que eu disse no início, né? Independente de seja no esportivo, no policial, no político, e hoje isso também é muito complexo. Eu, por exemplo, eu não faço só esportivo, eu faço freelancers para revistas, então assim, eu acho que qualquer área que você vai mexer, a primeira coisa que você tem que fazer é ter conhecimento daquilo que você está fazendo, se informar, gostar. É claro que ninguém, às vezes a pessoa vai trabalhar numa coisa que ela não nasceu gostando, mas se você quer, no meu caso, eu posso dizer que eu acho que eu nasci gostando, mas a pessoa que às vezes não era tão ligada assim, mas quer entrar naquela área porque aprendeu a gostar, então é aquilo que eu te disse, primeira coisa é se informar, não ir para o ar sem saber o que você está falando, que com certeza o ouvinte que está lá, principalmente, normalmente a pessoa que vê e ouve futebol, ela é entendida. Ninguém vai ouvir rádio ou ver um jogo lá 2 horas, como se diz, tem muita gente que diz ficar 2 horas vendo 22 mamantes correndo atrás de uma bola, ninguém vai fazer aquilo sem estar gostando. Então ela sabe o que é que ela está vendo e sabe se você sabe o que você está falando. Então a primeira dica que eu digo é isso, se informar, ler e saber o que você está falando para não tentar enrolar o seu ouvinte ou o seu telespectador.
Tá ótimo, Cida. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu te agradeço por ter aceito o convite e volte sempre. Ok, Priscila, eu que agradeço, estou à disposição. E tomara que apareçam novas meninas aí para me fazer companhia, né? Já estão surgindo outras. Sempre bom a gente ter a companhia de meninas, né? Que é pouco aqui na cidade, realmente. Então fica aí o recado, a F5 Entrevista fica por aqui. Continue ligado no F5.